Fala moçada, tudo bem com vocês? Hoje eu vou enunciar a terceira equação de Maxwell, ou também conhecida como Lei de Faraday do eletromagnetismo, né? Hoje com a presença ilustre e especial do nosso amigo Pikachu, né? Já que a gente está falando de eletricidade, ninguém melhor do que ele para entender mais de eletricidade, né? Então tá bom, feitas as apresentações, vamos enunciar então a Lei de Faraday, né? A lei de Faraday é o seguinte, vamos partir da mesma premissa que a gente partiu para a lei de Gauss. No caso da lei de Gauss, a gente estabeleceu linhas de campo elétrico, né? Aqui na lei de Faraday a gente imagina uma região do espaço que contenha linhas de campo magnético, certo? Um campo magnético B. E agora, ao invés de eu assumir uma superfície fechada, eu vou assumir agora uma superfície aberta, que seria algo mais ou menos assim. Eu teria aqui um contorno C, né? E aqui uma superfície aberta, como se fosse uma calota. Então essa superfície aberta seria a superfície S, e esse pedacinho bem aqui seria um contorno C, tá? Onde essas linhas de fluxo magnético atravessariam esta superfície aberta. Então S agora é uma superfície aberta. Legal, muito bom. Bom, então o fluxo, né, como a gente aprendeu em aulas anteriores, o nosso fluxo, ele nada mais é do que o fluxo desse campo magnético, a integral de superfície, né? Só que agora não é mais uma integral de superfície fechada, é uma integral de superfície aberta, do meu B escalar ds. Muito bem, muito bom. Bom, como agora a minha superfície ela é uma superfície aberta, à medida que eu for variar esse fluxo, como é que eu faço para variar esse fluxo aqui? Das duas, uma. Ou eu vario a área, né, dessa superfície aqui, de modo que eu possa variar essa geometria dessa área, né? Ou então, se eu tivesse de repente um botão, que eu apertasse esse botão e conseguisse variar o meu campo magnético aqui, eu poderia variar esse fluxo. Então, o Faraday ele descobriu o seguinte, que se eu criar uma variação com o tempo, né? Quer dizer, uma derivada aqui do meu campo magnético, do meu fluxo, do meu campo magnético com o tempo, isso é exatamente igual, a uma grandeza chamada epsilon, que é a força eletromotriz induzida neste caminho fechado que eu tenho aqui, nesse contorno C que eu tenho, né? E aí aparece um sinal bem aqui, que é a dita lei de Lenz, né? Esse sinal, eu não vou entrar ainda no mérito dele, mas ele está muito associado à questão da estabilidade do meu sistema, da estabilidade elétrica do meu sistema, a estabilidade energética do meu sistema, certo? Então, eu já tenho alguns requisitos aqui que eu posso começar a entender melhor, então, a minha lei de Faraday, né? O que seria essa força eletromotriz, então? O que é esse epsilon? Muita gente confunde força eletromotriz, que é a FEM, né, que a gente aprende, com diferença de potencial. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Pelo menos do ponto de vista eletrostático, não é a mesma coisa. Por que eu te digo isso? Pelo seguinte, se a gente considerar que nesse caminho fechado aqui existe um campo elétrico, por exemplo, imagina que eu tenha uma bateria. Vou criar aqui uma situação prática para a gente entender melhor isso. Eu tenho uma bateria aqui com os polos positivo e negativo, e eu ligo um fio condutor nessa bateria para, de repente, acender uma lâmpada, sei lá, uma lâmpada aqui, tá? Tem uma lâmpada bem aqui. Uma lâmpada bem aqui bonitinha, certo? E eu quero acender essa lâmpada, tá? Ora bolas. Se eu vou acender essa lâmpada, eu preciso o quê? De uma corrente elétrica estabelecida
neste meu circuito fechado, né? E quem é que impulsiona esses elétrons? Deve haver alguma força que impulsione esses elétrons. Então, é como se nesse contorno aqui, à medida que eu vario esse meu fluxo magnético, do meu campo magnético, eu criasse um campo elétrico tá? Um campo elétrico que vai impulsionar, tá certo? Os meus elétrons nesse meu fio condutor aqui, ó. De modo que eu consiga acender essa lâmpada. E aí a gente aprende que a integral nesse caminho fechado do meu escalar, meu campo elétrico escalar dl, que é o comprimento desse infinitesimal desse meu fio, é exatamente igual à força eletromotriz. Isto é a força eletromotriz para um campo não conservativo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Existem forças na natureza, uma delas é a força-peso, que ela é produzida por um campo, que é o campo gravitacional, que é um campo conservativo. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que eu tenho essa caneta que está aqui na minha mão. Se eu saio com essa caneta desse ponto P que está aqui na minha mão, passo com ela por uma determinada região do espaço e volto com ela para o mesmo ponto, qual é o trabalho que eu realizei para fazer todo esse deslocamento dessa força? É zero. Por quê? Porque não existe somente a força-peso atuando aqui nessa caneta que está na minha mão. Tem a força-peso e tem o quê? Tem a força de contato normal da minha mão com a caneta, que equilibra o peso em todas as direções desse meu trajeto. Então, se eu integrar, quer dizer, se eu somar todas as componentes de peso, né, com esses infinitésimos de comprimento aí, passar o somatório nesse produto escalar, esse resultado ele tem que ser obrigatoriamente o quê? Zero para um campo conservativo. Então, em campos conservativos, em campo conservativo, por exemplo, no campo gravitacional, a integral de linha fechada do meu P, que é o peso, escalar dl, tem que dar zero. Só que aqui nesse caso elétrico, o Faraday descobriu que esse campo gerado por variação de fluxo magnético, ele não é um campo conservativo, diferentemente de um campo gerado, por exemplo, por uma carga elétrica, que é um campo conservativo, né? Então essa integral de linha, ela não é igual a zero, ela é igual a uma grandeza que a gente chama de força eletromotriz induzida, por exemplo, nesse fio aqui. Tá? Então, eu vou criar uma outra situação aqui para a gente entender melhor ainda. Imagina que eu tenha um ímã, certo? Um ímã aqui. Um ímã com polo norte, polo sul. Final, por ser um componente magnético, ele apresenta dipolo magnético, né? Não existe monopolo magnético. E imagina que eu tenho uma espira. Uma espira circular aqui, criada por um fio. Tá certo? Uma espira circular criada por um fio. Ora, se eu vario esse